Graça e paz, irmãos. Estamos meditando sobre o tema da pedagogia de Deus nesses últimos dias, e dentro do tema da pedagogia de Deus nós estamos trazendo o subtema de conceito. E hoje eu quero meditar com vocês a respeito da importância de se entender o papel do conceito na nossa vida e na nossa fé. Com base em Romanos capítulo 12, verso 3, eu quero ler duas versões com você. A primeira é na Revista e Atualizada e a segunda é na NVI. Diz assim na Atualizada: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E agora na NVI: porque pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, cada um tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, o que me fez pensar sobre esse tema de conceito, eu vi um pastor brasileiro renomado, desses pastores de muitos seguidores, dizendo que nós podemos tomar Santa Ceia tomando Coca-Cola com bolachinha. Eu não vou citar o nome porque de forma nenhuma queremos tocar ou atingir a vida de ninguém. Eu creio que é um homem de Deus, um homem consagrado. Porém, a palavra do Senhor nos autoriza a analisar o que ouvimos e ver se há biblicidade e reter o que é bom. Portanto, amados, eu quero iniciar dizendo o que é conceito. Se nós olharmos pela ótica das áreas especializadas, elas têm, entre aspas, obrigação de dar o seu ponto de vista de conceito de maneira técnica. Então, quando nós olhamos pela ótica da linguística, da filosofia ou da própria educação ou de gestão, cada segmento conceitua a ideia de conceito baseado na sua própria área. Porém, para nós aqui, o importante é entendermos e não complicar. Conceito é tudo aquilo que você pensa ou formou a respeito de área de uma atuação da sua vida. Traduzindo, é aquilo que você pensa a respeito de determinadas áreas de sua vida. Por exemplo, seu conceito de educação de filhos, seu conceito de gestão financeira, de fé, de negócios, etc., assim por diante. Esse conceito, segundo Vygotsky, um dos pilares da educação do Ocidente, o conceito pode ser formal ou informal. Informal são aqueles conceitos, aquelas ideias adquiridas por herança do seu meio social, familiar ou cultural. Ou você pode obter e formar ou formular o seu conceito de maneira científica ou técnica, a partir do conhecimento dessas áreas. E por que seria tão importante, ou por que é tão importante a ideia, o papel do conceito em relação à nossa fé? Porque na realidade, e na grande maioria, nós agimos, reagimos, decidimos e escolhemos, ainda que de maneira inconsciente, tudo fazemos a partir do nosso conceito, inclusive nos defendendo e quando somos confrontados a respeito dele. Agora, é preciso também entender que antes de formar o conceito, nós temos dois elementos fundamentais para isso. O primeiro é o pensamento e o segundo é a fala. Sem levar em consideração o pensamento e a fala, ou a fala e o pensamento, nós não conseguimos entender o papel, a importância do conceito em relação à nossa fé. Então, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala em Cristo Jesus. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele sintetiza o trabalhar de Deus na história da humanidade, quando ele traz aqueles 7 aspectos da revelação. Por exemplo, a revelação natural, ali em Romanos 1, 19 e 20, que tudo que pode se conhecer de Deus e dos seus atos, dos seus atributos invisíveis, foi revelado na obra da criação. Nós temos a revelação, poderíamos dizer, teofânica, a revelação escrita,
nós temos a revelação pelos profetas, a revelação plenamente da pessoa e obra de Cristo. Depois nós temos, irmãos, a revelação escrita nas cartas e epístolas, e nós temos o testemunho ou a proclamação através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é disso que Hebreus estava falando, né? Deus, podemos perceber um grande investimento que Deus fez na história para construir o conceito das realidades espirituais ou do reino dos céus. Então, primeiro, porque tudo foi criado a partir do que Deus disse. Deus fala com o homem, Deus fala com a obra da criação. Então, Deus constrói uma linguagem e, como toda linguagem, ela se inicia a partir do concreto. Então, aí nós não queremos nos deter muito na constituição da fala, mas é preciso entender que toda fala ela tem 3 elementos. Ela tem o signo, que são as palavras, ela tem um som, que é a semântica, e ela tem uma imagem. Então, cada palavra que você fala, e eu e você falamos, nós trazemos esses 3 elementos: o signo, o som e associamos a uma imagem. Então, toda essa realidade que Deus veio construindo ao longo da história, ela já estava praticamente completa no período da monarquia, que é o período dos reis, né, de Israel. Ali, com a interlocução dos profetas, Deus falava com seu povo, e o seu povo seria capaz de entender o que Deus estava falando. Deus falando das realidades espirituais, representada através dos signos das realidades naturais. Então, quando Deus fala de trono, de glória, de majestade, de juízo, de temor, né, Deus, o povo já entendia aquilo que Deus estava manifestando. Portanto, é importante lembrar que eu disse que nós não formamos conceito sem palavra e nem sem pensamento. Então, para primeiro construir uma linguagem, é preciso estabelecer o código, o som, né, a fonética, e depois as figuras correspondentes. E esse processo é catalogado e é feita uma associação por um tempo na história. E Deus usou isso através de Moisés, né? Nós não vamos falar lá do início da escrita, que conhecemos, dos sumérios, depois do Egito. Vamos falar a partir de Moisés. Ali o povo já começou a aprender a escrita e já se comunicou através daqueles princípios que Deus estabeleceu. Na realidade, Deus estabeleceu tudo ali no tabernáculo, todas as figuras da realidade espiritual. Então, depois que Deus chega no período da monarquia, o povo de Israel já tem os conceitos a respeito das realidades espirituais. E o que isso tem a ver com a nossa fé hoje? Primeiro, irmãos, nós trazemos, como em toda cultura, os nossos conceitos de vida, de modelo, de relacionamento, de educação, de cristãos na participação política, etc. Então, esse conceito antigo, cultural e familiar, que eu trago do período não cristão, que tem a característica de cada cultura, de cada região, cada um de nós trazemos uma herança religiosa, uma prática religiosa, e trazemos os seus conceitos atrás disso. Então, aquilo que eu trago na história, na minha história, eu preciso perpassar por uma revisão, uma correção, a partir dos conceitos do reino de Deus. Eu não posso e não vou conseguir servir a Deus com os velhos conceitos, também conhecido inclusive como conceitos mundanos. A boa notícia, irmãos, é que os conceitos, eles são passíveis de mudança. Eles podem ser ampliados, ressignificados e aperfeiçoados. Mas também os conceitos podem ser desconstruídos, ou seja, os conceitos, eles são dinâmicos e suscetível a cada época, região ou influência. E é por isso que eu trago hoje, irmãos, o nosso olhar com muita, mas muita preocupação para esse sutil processo de desconstrução dos conceitos e valores do reino de Deus dessa geração.
por meio das redes sociais, em que o anticristo não vai pedir licença e nem lhe dar, ele precisa frequentar uma escola para poder te influenciar e influenciar a atual geração, para desconstruir esse resquício da herança bendita do Evangelho em nossa cultura. Isso a Bíblia chama de apostasia. Então você percebeu, irmãos, que o tempo do investimento de Deus na história de Israel, o tempo que Deus investiu entre Abraão, não vou nem colocar antes, entre Abraão e o período profético, para conseguir conversar fluentemente a respeito das realidades espirituais. Então, amados, a questão não está somente em relação a repetir ritos. Eu trago o exemplo da história de Corinto, por exemplo, em relação à Santa Ceia. Irmãos, a igreja de Corinto havia pervertido ou se perdido do real significado da Santa Ceia com 30 anos depois da morte de Paulo. Então, Israel, ou seja, Corinto havia perdido o sentido, e pelo fato de Corinto, da igreja de Corinto ter perdido o significado, estava praticando o mesmo rito, mas totalmente sem o sentido bíblico. E é disso que a gente quer falar. E portanto, meus irmãos, quando eu vi um pastor renomado, influente, falando sobre isso, eu fiquei preocupado em relação que esses homens vão praticar isso nas suas comunidades e que estão sob a sua influência. Portanto, irmãos, é preciso entender. Eu pergunto, se você ministrar a Santa Ceia com esses elementos da Coca-Cola e da bolachinha, esse rito vai nos remeter ao sacrifício de Cristo? Uma vez que a palavra ali no original, anamnese, fazei memória de mim, trazei a vossa memória, me remeter às lembranças do sacrifício. Amados, se a lembrança não fosse importante para o presente, o profeta Jeremias, no tempo de caos e desgraça, não teria escrito no capítulo 3, no verso 1 de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me traz boas lembranças. Ou seja, amado, a lembrança vai ter um papel muito importante na minha condição e no meu estado hoje. A própria palavra de Deus não diz que os dias passados foram isso ou foram aquilo. É importante, por quê? Porque se você ficar preso no passado, você vai ficar vivendo o seu presente naquilo que for negativo no passado. Mas eu quero concluir dizendo: se nós voltássemos à pergunta inicial, por que o conceito bíblico das coisas é importante para a fé? Primeiro, porque estabelece uma fé com fundamento. Segundo, porque estabelece o seu viver cristão segundo a palavra na prática diária e cotidiana. Terceiro, porque resulta em testemunho. Dependendo do seu conceito de ofertar, dizimar, ajudar, doar, servir ou socorrer, esses conceitos, fazendo parte da sua fé, vai servir de testemunho para aqueles que nos conhecem. Nós temos o exemplo bíblico da igreja de Colossos, que é a igreja que participava da sua oferta para Paulo, e Paulo diz, que aquelas ofertas geravam testemunho aos que viam aquele ato. Nós também podemos mudar, ampliar e rever os nossos conceitos. Olha só, eu não preciso ficar preso nos meus conceitos do velho homem, da velha vida, daquilo que eu aprendi ou me foi imputado na minha juventude ou infância. E quarto, é preciso entender também que os conceitos, se eles são dinâmicos, se eu posso ampliar, melhorar, eu também posso perder bons conceitos. Quantos de nós não conhecemos pessoas que foram cristãos zelosos, cristãos temente a Deus, piedosos, e eles chegaram num tempo que eles perderam todo o significado da sua fé e da sua capacidade de servir a Deus? Também eu quero lembrar, queridos, que eu não
preciso servir a Deus nos limites do meu conceito. Por quê? Porque nós percebemos que o conceito é fruto do pensamento, e a palavra de Deus diz ali em Efésios 3, que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse texto não está falando de quantidade, mas de uma realidade que vai além do que pensamos ou sentimos. A minha e a sua fé não precisa estar limitado ou barrada nos limites do que eu conheço e do que você conhece. É por isso que a palavra do Senhor diz: aquilo que é possível para o homem, aquilo que é impossível para o homem, aquilo que a ciência não alcançou, que a tecnologia não alcançou, que a sabedoria não alcançou, que os recursos não alcançou, aquilo nosso Deus, que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, é possível. E portanto, amados, então eu quero terminar dizendo que se os seus conceitos de adulto podem ser destruídos, agora imaginemos, irmãos, essa última geração que vai ser criado na rede social, ouvindo coisas esdrúxulas e absurdas, como que nós podemos tomar Santa Ceia com Coca-Cola e bolachinha. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta: Coca-Cola e bolachinha te remete a que memória? Ao sacrifício vicário de Cristo ou às festas? Portanto, amados, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Só para a gente pensar fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.